Boa noite. É, já falei com vocês hoje, né? Mas vamos agora começar com a palavra. Deus falou muito comigo sobre essa palavra, nesta palavra de Davi e Golias, palavra bem conhecida, todo mundo. Mas uma coisa que eu ouvi essa semana que mexeu muito comigo é que às vezes a gente pega os textos bíblicos e simplesmente transforma em história. Uma história legal, uma história que nos traz uma moralzinha no final, alguma coisa assim. E o que a gente tem que buscar é receber mesmo o que a palavra está querendo dizer. Inclusive nesse texto o pastor Lucinho faz uma brincadeira, mas que é uma realidade, que às vezes a pessoa se coloca, tem um gigante para me enfrentar e eu sou Davi, poderoso, vou derrubar todo gigante. E na verdade essa história mostra muito mais Davi como uma representação de Jesus. Nós somos aqueles soldados que estavam tudo covarde, né, diante do gigante. A gente realmente não é capaz de vencer muitos gigantes que aparecem na nossa vida, mas Jesus é aquele que vence por nós. Mas enfim, tudo isso é só uma introdução mesmo. O que eu queria falar hoje é uma coisa que Deus falou muito comigo, que não tem a ver com isso que eu acabei de falar, que Davi como Jesus, mas pegando mesmo como Davi saiu lá do anonimato, era um Zé Ninguém, era algo assim, desprezado de todos, e se tornou o rei de Israel. Mas eu não vou chegar nele sendo rei, mas de qualquer forma ele se tornou um grande guerreiro após derrotar Golias. Contei o final da história, como se ninguém o conhecesse, né? Mas enfim, nós vamos falar aqui hoje sobre o texto lá em 1 Samuel, capítulo 17. Eu queria que vocês abrissem, se for possível aí, quem tiver uma Bíblia perto aí, porque a gente vai ler vários versículos durante a palavra, e se você puder abrir. E eu espero mesmo que Deus fale ao coração de cada um, como Ele falou comigo, porque realmente Ele falou muito comigo. Eu estava até conversando com a Bia esses dias, que é interessante que às vezes Deus fala algo muito claro comigo, e aí eu começo a escrever e logo depois vem alguém pedindo para mim dar uma palavra. Eu creio assim que é realmente Deus querendo trazer uma palavra, e que Ele antes ministrou no meu coração. Ele falou muito comigo mesmo, né? É uma palavra que eu realmente estou compartilhando com vocês, e eu queria orar para que vocês orassem aí também, para que Deus preparasse o nosso coração para receber essa palavra da melhor forma que a gente puder, em nome de Jesus. Sou Deus, que o Senhor, realmente Deus esteja nesse momento, Deus usando minha vida pela sua misericórdia, Deus pela sua graça, Deus, que assim como o Senhor falou meu coração, o Espírito Santo me capacite para transmitir essa mensagem, Deus, em nome de Jesus, e toque os corações, Deus. Ô Jesus, que o Senhor prepare mesmo cada coração, Deus, para receber essa palavra, Deus. Nós precisamos ser relevantes, nós precisamos ir além, Deus. Nós precisamos receber aquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Em nome de Jesus, eu profetizo que essa palavra vai se tornar frutífera em cada vida, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor plante mesmo essa semente, Deus, em cada coração, e fortaleça, Deus, a cada um que receber essa palavra, Deus, e dê clareza também, Deus, em nome de Jesus, como o Senhor tem me dado. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Antes de começar a entrar na história, nós vamos chegar em ser relevante. E é interessante que teve uma série há pouco tempo no Ponte Jovem, eu acho que muitos acompanharam aí, sobre ser relevante. Tivemos várias palavras maravilhosas, e a gente precisa entender isso, que nós precisamos ser relevantes na nossa cidade. O pastor daí sempre gosta de falar que, será que se a igreja nossa fosse tirada daqui, se o bairro sentiria a nossa falta, e que você aplicasse na sua vida, se você tivesse que sair da universidade, será que sentiria a sua falta? Se você tiver se sua célula não existir mais onde ela está, será que as pessoas em volta vão sentir a falta? Isso aí a gente mede a relevância nossa no nosso meio. E, enfim, Jesus chamou a gente para ser sal da terra e luz do mundo. A luz precisa brilhar. Se a gente ficar simplesmente brilhando em volta de nós mesmos, se a gente simplesmente ficar na igreja recebendo ou ofertando até na igreja mesmo, dando palavras aqui e tal, vai e volta. Se a gente não for para fora, a gente vai estar brilhando num lugar que já está todo aceso. A gente precisa ir nas trevas mesmo, a gente precisa brilhar lá fora, no nosso convívio, no nosso trabalho, na nossa escola. Enfim, nós precisamos mesmo ser relevantes. E é interessante isso porque Davi
tem uma clara mudança de lugar. Ele era um anônimo, como eu disse no início, alguém sem reconhecimento algum, que não influenciava em nada as pessoas à volta, talvez sua família, isso não conta. Mas o povo de Israel, ele não influenciava, e Deus queria ele como alguém influente, como alguém que ia governar. E Deus via algumas características nele que o levaram a isso. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, como que Davi saiu do anonimato para ser o cara que matou Golias, que salvou a nação de Israel de ser escrava. Eu coloquei aparelho, então eu vou tomar bastante água, que está incomodando bastante, vocês não ligam. No versículo 4 do capítulo 17 de 1 Samuel, acho que todo mundo abriu, fala assim: um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu, tinha 2,90 metros de altura. Um cara de 2,90 metros de altura, realmente era um gigante. Aqui continua descrevendo, a armadura dele pesava 60 quilos, quase o meu peso. Assim, é um absurdo mesmo aquele cara. Todo mundo, o exército inteiro se acovardou mesmo, não tinha o que fazer, eles já tinham entregado as pontas mesmo, a nação de Israel já tinha desistido mesmo, não sabia o que fazer. E ele lá desafiando e tal. Isso mostra um pouco daquilo que eu falei no início, que realmente Golias era alguém que pela força humana ninguém ia derrotar ele. É algo muito acima da capacidade de alguém. E isso é muito interessante, eu queria que vocês guardassem esse detalhe importante mesmo de toda essa história, que eu vou emendar isso lá na frente. Mas lembrar isso, que existem gigantes que realmente são impossíveis para a gente enfrentar. Esse Golias era impossível, principalmente um Davizinho, um cara magrilinho, jovem, sem experiência de guerra, tá ali enfrentando um gigante. Mas vamos começar algumas características de Davi anônimo, um cara no anonimato. O interessante no versículo 15 diz: mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Enquanto estava rolando a guerra, todo acampamento ali dos soldados de Israel, tudo, os irmãos de Davi estavam lá, e Davi cuidava das ovelhas. Ele ia ao acampamento levar uma comida para os irmãos, alguma coisa, e voltava lá para cuidar das ovelhas. Então, uma coisa que a gente tem a primeira coisa que Deus me mostrou assim, e me incomodou assim, é que enquanto a gente está anônimo, enquanto a gente está no nosso canto lá, quietinho, invisível, né, como Josiel, a Cris tem falado aí, Lívia falou também, nesse lugar de anonimato, quando a gente não está aparecendo muito, quando a gente está esquecido ali, a gente precisa valorizar o que a gente tem hoje. O que Deus colocou na sua mão hoje? Deus falou muito comigo sobre isso. O que eu tenho hoje na minha mão? É uma célula? É um discípulo? Enfim, alguma coisa Deus colocou na sua mão hoje. Se você não está exercendo ministério nenhum, assim, mas você está na sua família, você tem uma família para influenciar, você tem amigos para influenciar. Então, existe um grupinho, pelo menos, que você consegue influenciar, que você consegue, pelo menos ali, ser relevante, fazer alguma coisa. E eu acho que a gente, muitas vezes, desvaloriza isso. Por quê? As pessoas desvalorizam. Às vezes a pessoa coloca como se, sei lá, existisse uma hierarquia, né? Eu sou isso aqui hoje, mas um dia eu vou me tornar um pastor, sei lá. E coloca como se o pastor fosse o grau mais alto para a gente chegar numa escada. Mas Deus, às vezes, não tem para você ser pastor. Deus vai ter para você se formar e ser um professor na universidade, um professor influente, relevante. Deus, às vezes, vai te usar em outras áreas, outros lugares. Então, aí por isso, você não pode chegar no topo. Então, eu acho que a gente tem que pegar por aí. Eu acho interessante que o pastor de ovelha não era alguém reconhecido, era desprezado mesmo. Na história de José do Egito, a gente viu isso quando a família de José mudou para o Egito. Os egípcios desprezavam os pastores de ovelhas, então eles nem queriam falar que eram pastores de ovelhas. Então o pastor de ovelha era alguém desprezado, não
servicinho medíocre, algo nada a ver assim, aos olhos das pessoas da época. E a gente vê um desprezo até do irmão de José, lá no versículo 28, diz assim: quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso, que seu coração é mau, você só veio para ver a batalha. É interessante que o irmão de Davi acusa ele disso. Você é presunçoso, você está lá cuidando das ovelhas, volta lá cuidar das suas ovelhinhas lá. A gente, não é assim que ele falou, não, mas dá para sentir esse tom de desprezo. Vai lá cuidar das suas ovelhas, aqui é lugar de homem, tipo isso. E às vezes a gente acha, onde eu estou hoje é lugarzinho tão pobre. Eu acho que principalmente aquelas pessoas que logo novas ou logo muito no início da fé já recebem alguma palavra, que elas vão ser usadas poderosamente, que Deus vai levar ela a lugares longos, enfim. Deus às vezes dá palavras para nós e a gente começa a viver já lá na frente. Em vez de a gente viver e valorizar o agora, a gente está vivendo já pensando, nossa, Deus não tem tudo isso para mim, o que eu estou fazendo aqui? Cuidando dessas células só, cuidando desse discípulo que me dá tanto trabalho, ou então nem estou fazendo nada na igreja. Nossa, eu realmente não estou fazendo nada. E eu acho que isso que a gente tem que começar a entender, que Davi ele não tinha isso no coração dele. O coração dele estava voltado a cuidar das ovelhas. Era isso que ele tinha que fazer e ele fazia da melhor forma possível e ele valorizava isso. Então, onde você está hoje, honre a Deus, porque eu acho que nesse momento é o segundo ponto que eu queria falar sobre Davi nesse momento de anonimato. Esse é um momento onde Deus está treinando a gente. Lá no versículo 34, Davi fala: entretanto disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai, quando aparece um leão ou um urso e leva a ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes, livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor, quem me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Então, esse momento que a gente está vivendo hoje, talvez isolado, anônimo, fazendo algo que diante das pessoas não é muito valorizado, mas Deus está de olho em cada um de nós, porque Deus está treinando a gente. Se a gente não for fiel no pouco, Ele não vai colocar a gente no muito. A gente realmente tem que entender que esse momento de anonimato é a escola de Deus. João Batista teve o seu momento recluso no deserto, anos e anos, para ter poucos meses ou anos, sei lá, de ministério. Jesus também passou 30 anos sendo treinado, não que ele precisasse, mas ele passou 30 anos até começar a exercer o ministério dele. E a gente, hoje em dia, né, a gente quer tudo bem rápido, a gente já quer começar lá em cima, não quer queimar as etapas, não quer ser treinado. E o que a gente precisa voltar é valorizar o treinamento. Se você é hoje adolescente, jovem, igual eu, entenda que a gente está passando por um treinamento. Deus pode sim, né? Deus pode colocar algum adolescente relevante, Ele quer isso. Ele quer que adolescentes sejam relevantes na escola, nas escolas, quer que jovens sejam relevantes na universidade. A gente precisa orar por isso, buscar isso. Mas se a gente está num momento de anonimato, é porque a gente está sendo preparado. A gente tem que valorizar isso, esse treinamento. Porque Davi não ficou pensando lá que ele seria alguém muito importante. Veio um urso, ele confiou em Deus e matou o urso. Veio o leão, ele matou o leão. Ele não queimou etapas, ele estava ali honrando a Deus, dando o seu melhor, enfrentando as dificuldades, não fugindo delas. E eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Se vem a dificuldade, às vezes muito menor do que um gigante que a gente vai enfrentar lá na frente, a gente não confia em Deus, a gente já vai desistindo, desanima, e Deus não pode confiar coisas maiores para nós. Então, nesse momento de anonimato, valorize esse tempo de treinamento que você está passando. Deus falou também muito isso comigo e me fez entender muitas coisas. Eu acho que essa coisa que o irmão de Davi falou com ele, você é um presunçoso, ou seja, está querendo passar por cima dos outros, está
está sendo orgulhoso. Eu acho que nesse momento ainda de anonimato, às vezes Deus vai nos dando alguma coisinha ou outra, e quem é orgulhoso já deixa o orgulho brotar, já deixa assim, vai descer. Às vezes só de Deus dar uma palavra, ó, você vai ser usado poderosamente, você vai ser muito relevante na sua escola, você vai ser alguém que vai ser muito usado por Deus na universidade. Às vezes palavras assim já envaidecem a pessoa já acha que é maior que o outro, e a pessoa para por ali. Já vi vários casos desse jeito, porque Deus realmente está nos treinando, está nos testando, está vendo se a gente realmente está capacitado para ir mais adiante. E Davi tinha esse coração humilde. Ele não queria chegar lá na frente, ser um soldado top. Ele não queria aparecer ali matando o gigante e casar com a filha de Saul, né, que era o prêmio da vez lá. Quem matasse o gigante ia poder casar com a filha do rei. E quando ele matou, ele até ficou meio assim, não queria casar, se achou muito pequeno para entrar para a família real. É realmente o homem segundo o coração de Deus mesmo. E esse coração nos revela muita coisa. Nesse momento de anonimato, nesse momento de reclusão, todo mundo está recluso agora, né? Nesse momento que a gente está recluso aí, de quarentena, que a gente valorize esse treinamento, que a gente valorize o que a gente tem hoje, cumpra o seu chamado hoje. O que Deus te pediu para fazer hoje? Faça, só faça. Faça dando o seu melhor, enxergando as oportunidades. Eu acho que isso é muito importante, porque Davi viu essas oportunidades de crescer, enfrentar um urso, enfrentar um leão, ele podia sair correndo, subir numa árvore, largar a ovelha para lá. Às vezes o leão ia o quê? Levar só uma ovelhinha, tanto faz, deixa levar para lá. Mas ele via essas oportunidades de crescer. Então a gente tem que enxergar essas oportunidades que Deus nos dá de crescer. Enfim, esse é o momento que nós estamos sendo treinados. Amém? No versículo 39, queria que vocês acompanhassem comigo. Versículo 39 e 40 diz: Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: Não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo, em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou na bolsa, isso é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. É muito interessante que Davi, quando finalmente estava saindo do anonimato ali, para ser mais relevante, ele não tentou fazer nada do que ele não estava acostumado. O Saul até tentou colocar as armaduras nele lá, mas ele viu que não ia dar certo e falou: Ó, eu só vou do jeito que eu sou mesmo, com meu cajadinho de pastor. Imagina a cena, um pastorzinho lá chegando com o cajadinho dele. Era um cara de boa aparência, devia ser um menininho bacaninha assim, todo mundo olha: ó, menino bonitinho. Imagina só, chega lá com o cajadinho dele, uma bolsinha de lado, com as pedrinhas. Mas é o quê? É assim que ele era. Ele não tentou imitar ninguém. Porque é isso que eu percebo muito. A gente às vezes recebe uma palavra de Deus, Deus começa a direcionar a gente para fazer algo, e nossa inclinação primeira já é buscar alguém que já está lá na frente para me imitar. E uma coisa é a gente se inspirar na pessoa. Às vezes, sei lá, inspira em alguma pessoa porque ora muito, porque você vê que ela é muito cheia de Deus e tal. Mas o que a gente faz muitas vezes? Copiar já um modelo direitinho. O que essa pessoa faz? Eu vou copiar 100% aqui. Ou então Deus fala: ó, vocês vão ser jovens que vão impactar essa cidade. Às vezes é mais fácil a gente pegar modelos que estão funcionando lá fora e simplesmente reproduzir isso aí, pronto, acabou. Mas o que Davi fez? Ele simplesmente fez o que ele estava acostumado a fazer, o que ele foi treinado a fazer. Então, quando a gente queima etapa, é isso que acontece. Se você não foi treinado, vai chegar um gigante, automaticamente você vai querer imitar já o que alguém fez quando enfrentou um gigante. E Deus quer que a gente tenha treinamento, que a gente tenha experiência, para a gente chegar lá e mesmo que as pessoas julguem a gente: esse cara aí não vai conseguir não, um jovenzinho, coitado. Mas Davi, ele era julgado dessa maneira, mas ele tinha experiência, ele foi treinado. Então, quando ele chegou lá, ele não tentou imitar ninguém, ele não tentou ser como um soldado, porque não era soldado, ele era pastor. Então,
precisava de um soldado enfrentar Golias, mas foi um pastor, então ele não se vestiu de soldado, ele não fingiu que ele era um soldado, ele foi para a batalha da forma que ele aprendeu, da forma que ele foi treinado. Então isso que a gente precisa aprender, e Deus ministrou muito também ao meu coração, que muitas vezes a gente quer imitar assim, a gente quer fazer o que o outro está fazendo, parece ser mais fácil, mas no fim das contas, se não é isso que Deus quer para nós, se não é dessa maneira que Deus quer nos usar, não vai funcionar. E a gente acaba também tirando Deus do foco. Se você acha que existe uma forma humana de se enfrentar um gigante, você com certeza vai ser derrotado. Às vezes Deus coloca algo gigante para nós e Ele espera que a gente confie nele. Fala, eu sou isso aqui, eu não sou capaz, eu sou fraco mesmo, mas eu dependo de Ti, Senhor. E é isso que Ele quer de nós. Não que a gente vá achar uma ideia mirabolante, um modelo que você seguir à risca, você vai conseguir, por exemplo, salvar pessoas, impactar vidas. Não existe fórmula mágica, não existe coisas humanas. Tratar de coração, de alma de pessoas, não tem como você fazer isso com sua força, com a sua sabedoria. Você tem que depender de Deus. Então, essa é uma outra coisa que Davi nos ensina, como você vai sair do anonimato para ser alguém relevante. Não copie ninguém, não imite ninguém, não queira ideias que já estão prontas. Busque a Deus. É isso que a gente tem que fazer. Botar o joelho no chão, entender como que a gente foi treinado até aqui, buscar a Deus. O que o Senhor vai usar, que o Senhor já me deu, que o Senhor quer usar para me fazer relevante no meio que Deus queira fazer. Né? Outra coisa que eu já falei, né? Ele foi desprezado por ser inexperiente. Só que era um julgamento errado. Lá no versículo 42, fala, o Golias olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo de boa aparência e fez pouco caso dele. Isso provavelmente vai acontecer com a gente, quase com certeza, principalmente se Deus começar a te usar ainda jovem, ainda adolescente, você vai ser desprezado mesmo, e não tem problema com isso. Isso ajuda a gente a ficar com os pés no chão, isso ajuda a gente a reconhecer, eu preciso ser desprezado mesmo, que eu sou fraco, não consigo mesmo, só que é Deus que está comigo. E eu fui treinado, tenho certeza do que eu estou fazendo. Eu acho que nessa hora de desprezo, assim, é que muitos desanimam. A pessoa até vai com ousadia, com coragem, enfrentar as dificuldades, ser alguém relevante, mas quando começa a pessoas falar, você não é capaz, não, você não consegue isso, não. Aí fere o próprio ego e a pessoa desanima. E Deus não quer servos deles com ego inchado, né? Deus não quer que a gente se ache demais, que a gente ache que está muito capaz. Você não viu o que eu passei? Eu treinei muito, eu fui treinado por Deus. Não, nessa hora, simplesmente cale e diga, eu sou fraco mesmo, eu não sou capaz mesmo, mas é Deus que me ungiu, é Deus que tem uma palavra sobre mim, ela vai acontecer. Que a gente tenha essa certeza, e se você tiver isso bem definido no seu coração, não é alguém falando algo de você que vai te ferir, que vai te machucar. Mas o pastor sim também fala uma coisa, o maior perigo é se aquilo que falarem de você for verdade. Às vezes a pessoa começa a ser caluniada, meu Deus, estão falando muita coisa ruim de mim, estão me caluniando, estão dizendo que eu não sou preparado e tal. O problema é se isso for verdade, aí realmente é um problema. Mas se mentindo disserem todo mal contra vós, você vai ser bem-aventurado. Jesus disse isso lá nas bem-aventuranças, e a gente é bem-aventurado se as pessoas caluniarem a gente, falar que a gente não é capaz. Então, se você está nesse processo, pessoas te desvalorizando, falando que você não é capaz, volte seu coração a Deus, vê que você não é capaz mesmo, mas que Ele te ungiu, Ele que falou que você ia conseguir, Ele falou que você ia, acabou. Tenha firmeza nisso, não importa o que as pessoas vão dizer. Isso que Davi fez, né? Apesar de tudo, Davi não confiou em si mesmo, mas confiou em Deus. Apesar de tudo que se levantou contra ele, todas essas dúvidas, todas essas críticas, até da família dele, né, os irmãos dele, vai voltar lá, cuidar das suas ovelhas, o próprio gigante ali zoando a cara dele. Apesar de tudo isso, Davi estava muito confiante em Deus. Ele não tinha confiança em si mesmo. Se fosse ter, coitado, né? Chegar lá um franzino perto de um gigante cheio de armadura, se os soldados experientes estavam com medo, que dirá Davi.
mas ele só estava cheio de coragem porque ele estava confiando em Deus. Então, não tem outro jeito. Se a gente é alguém anônimo, se a gente não está sendo relevante, se Deus quer que a gente seja relevante, tem que confiar em Deus mesmo, porque é muita pedrada, é muita dificuldade, é muita luta mesmo que vai enfrentar. E também a gente não é capaz, como eu disse, né, de mudar a vida de ninguém. A gente não é capaz de ser relevante por meu próprio conhecimento. Vai ter sempre alguém mais inteligente que você, vai ter sempre alguém mais inteligente que eu, vai ter sempre alguém mais capacitado. Mas se Deus quis te usar, se Deus quis que você fosse relevante, não tem a ver com você. É isso que a gente tem que buscar entender. A gente tem que confiar em Deus e saber que não tem a ver com a gente, tem a ver com Deus. E Ele vai honrar o nome dEle. Ele vai honrar a palavra dEle que está sobre nós. E é só isso. E é isso que eu vou falar também no versículo 46, que diz: hoje mesmo o Senhor entregará, Davi falando, né? Davi falando com Golias. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. Toda essa terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Então, essa certeza que Davi tinha não estava baseada nele, a gente percebe isso claramente. Ele tinha certeza do livramento. Ele estava entrando numa furada, né, aos olhos humanos, mas ele tinha certeza do livramento. Não é porque ele era alguém muito positivo, né? Um coach gospel da vida. É porque ele tinha certeza que Deus zela para honrar o próprio nome dele. Deus não ia deixar um gigante ali, um povo pagão, envergonhar o nome dele. É nessa certeza que Davi foi. Eu acho muito interessante isso, porque Davi não foi para se promover. Eu acho que muitas vezes a gente peca exatamente aí. Deus até dá uma palavra para nós, Deus fala que a gente vai ser alguém, mas o que a gente faz? A gente começa a se promover. A gente quer falar: opa, é agora que é meus 15 minutos de fama, é agora que eu vou ser alguém. E a gente começa a voltar os olhos para nós mesmos. Nossa, eu vou ser alguém. Imagina Davi com aquela certeza que ele ia derrotar o gigante, ia ser o cara, né? O cara que livrou Israel, ia receber lá a filha do rei, ia entrar para a família real, ia mudar de vida. Olha que oportunidade, hein? Mas Davi não tinha os olhos nisso. Ele não queria se promover. E se você quiser se promover, quando chegar um gigante de verdade, você vai desanimar, porque você vai ver, não compensa arriscar tanto assim só para me promover. Mas como Davi não estava ali para se promover, estava ali porque sabia que Deus zelava para cumprir a palavra dele, sabia que Deus tinha já prometido que o povo de Israel ia eliminar os povos da região, ia tomar Israel. Israel era daquele povo. Ele sabia de tudo isso, ele tinha confiança que nenhum homem pode ficar desonrando a Deus. E ele tinha essa confiança total que Deus ia zelar para a honra do nome dele. Eu acho que, desculpa, muitas vezes a gente pensa que as coisas giram em torno de nós, que Deus vai fazer de tudo para a gente aparecer, para a gente crescer. Não, isso não faz sentido, isso não é evangelho. E o que Deus zela para cumprir é a palavra dele, é que o nome dele seja glorificado. Jesus esteve aqui na terra para glorificar o Pai, e que dirá a gente querer ser glorificado? Não queira isso, jamais, não deixa esse sentimento maligno entrar no seu coração. Se você está com esse sentimento, se arrependa e volte para Deus, porque Deus não está querendo honrar pessoas, Deus não está querendo colocar pessoas em evidência porque ela é muito especial, porque ela merece ou qualquer coisa assim. Se Deus coloca alguém em evidência, se Deus faz alguém relevante, é simplesmente para o nome dele ser proclamado. É só por isso. O maior propósito, o propósito eterno de Deus, é que o nome dele seja glorificado. É que a criação dele se dobre, todo joelho se dobre, toda língua confesse que ele é o Senhor. Tudo que é feito, tudo que Jesus fez na cruz, tudo que tem sido feito é para a gente se render ao Deus de toda a terra, ao Criador de toda a terra. Então, que a gente não ache, que não cresça soberba, orgulho no nosso coração, da gente achar que a gente vai ser relevante só por ser relevante, só por ser famoso. Que coisa pobre, né? Uma coisa que vai passar, coisa totalmente pó, né? Então, que a gente não
se firme em coisas tão frágeis, né? Acho que é isso que é o mais importante. As pessoas se firmam em coisas frágeis, quando vem alguma dificuldade maior, ela não tem firmeza alguma, na verdade. E Jesus é o único que a gente pode se firmar, como diz o louvor que foi cantado há pouco tempo, que a gente tem que construir nossa base, a gente tem que firmar nossos pés sobre a rocha verdadeira que é Jesus. Se a gente confia em Jesus, se a gente quer honrar o nome de Jesus, se a gente vive para Jesus ser glorificado, a gente vai começar a ser relevante. Nossa igreja vai começar a ser relevante, o Ponte Jovem vai começar a ser relevante. Agora, se a gente luta para que o Ponte Jovem seja algo conhecido em toda a cidade, para que a CBPA seja conhecida na região, isso é algo que não é firme. A gente tem que firmar em querer que Deus seja glorificado, querer que vidas se convertam, querer que almas sejam salvas. É esse o nosso coração. E aí, o que Deus vai fazer através de nós, só Ele sabe, Ele vai fazer de forma natural, como foi com Davi. Você não vai ter que imitar ninguém, você não vai ter que fazer nada humano, você vai realmente confiar em Deus e confiar no treinamento que Ele já te deu. Então, acho que a palavra do momento mesmo é: não se apavore, não fique ansioso. A gente é muito de ficar ansioso. Eu lembro de conversar com uma pessoa que era muito ansiosa um tempo atrás, e ele sempre dizia: nossa, mas Deus sempre disse que vai me dar coisas grandes, sempre disse que eu vou fazer isso, vou pregar, vou viajar, enfim. E a pessoa ficava ali sonhando alto ali, tudo aquilo que Deus falou com ele e que não estava acontecendo, estava nem perto de acontecer, falando, e eu estou aqui pecando, enfrentando coisas pequenas. Mas é exatamente isso que a gente tem que aprender. A não ficar apavorado, não ficar querendo ser algo demais, entender que Deus está treinando nosso coração para a gente não ser orgulhoso, não se envaidecer com nada, porque se a gente for com o coração, como é que fala? Um coração despreparado, né? Um coração despreparado para ser alguém relevante, nós vamos cair, porque nós não vamos conseguir enfrentar os maiores gigantes. Agora, se a gente estiver bem preparado, um coração totalmente dependente de Deus, qualquer lugar que Deus colocar a gente, vai dar certo, porque a gente não está com o coração querendo se exibir, querendo se promover, mas a gente está querendo promover a glória dele. E a última coisa que eu vou falar é lá no versículo 51. Tomar mais uma água. No versículo 51, Davi correu, pôs os pés sobre ele, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então Davi, né, jogou a funda, todo mundo conhece, tacou na testa de Golias e ele caiu. Davi encerrou o trabalho, ele foi até o fim. Ele não parou ali quando ele jogou a pedra e o gigante caiu. Com certeza estava todo mundo pulando, foi derrotado. Mas ele foi até o fim, porque o propósito era matar o gigante com a própria espada do gigante. Então tem duas coisas muito legais aqui, que é isso de Davi ter ido até o fim, que a gente não pare quando a gente chegar em alguma posição que a gente acha que, acho que aqui é o lugar que Deus queria que eu tivesse. Às vezes a gente faz algo legal, algo importante e fala, é aqui, já estou no lugar certo. Mas que a gente vá até o fim. Se Deus falou algo sobre sua vida, vá até o fim, não aceite ficar só onde você chegou, porque não tem a ver com você que vai crescer mais um pouquinho, tem a ver com Deus que vai ser glorificado, tem a ver com a obra de Deus que vai ter sido feita até o fim. Então a gente tem que concluir sabendo que a obra é de Deus, sabendo que não é a gente que está sendo promovido, é Deus que está sendo promovido. Então Davi sabia que Deus ia ser promovido com um jovenzinho desprezado, pegando a espada do próprio Golias e cortando a cabeça dele. E ele foi até o fim, ele foi até onde Deus mandou ele ir. E que a gente aprenda isso, que a gente seja perseverante. Eu acho que a gente muitas vezes desanima também no meio do caminho. E Davi não desanimou, Davi viu o gigante, continuou, Davi via urso, via leão, e simplesmente continuou. Então, constância é algo que a gente precisa muito. Se a gente começou a fazer algo legal, se você começou o ABS na sua escola, que já começou, né? O ABA na universidade, que a gente continue, que a gente não pare, que a gente não desanime, que a gente vá até o fim, que a gente conclua mesmo o que a gente foi chamado para fazer. Algo que para no meio do caminho não é de Deus, não vem de Deus. Deus diz
que maldito é aquele que faz a obra dele relaxadamente. Então não deixe, às vezes, seu próprio coração te afetar. Se você está desanimado, desmotivado, sempre procure alguém para orar com você, alguém para estar junto também, não carregue nada sozinho, né? É, a nossa visão prega muito sobre isso, da gente estar sempre sendo acompanhado. Eu acho que muitas pessoas desanimam no meio do caminho porque largam o discipulado para lá, acha que isso não é importante nada e acha que consegue caminhar sozinho e cai no meio do caminho. Mas que a gente aprenda a ser constante como Davi, que a gente aprenda a ter pessoas ao nosso lado, que a gente não faça a obra de Deus relaxadamente, mas que a gente vá até o fim, porque Deus mandou a gente ir, a gente tem que ir. E outra coisa muito legal, que foi até um vídeo dessa semana que até fechou essa palavra para mim, assim, no meu coração, que o pastor Lucim também gravou, sobre essa parte, que Davi pegou a espada do gigante para matar ele. Aquilo que ia ser usado para matar Davi, Davi usou para derrotar o gigante. Então eu acho que isso é muito legal mesmo, porque Deus vai usar aquilo que talvez te feriu lá atrás, aquilo que foi mais prejudicial na sua vida, um abuso, um bullying, né, que muitos sofrem e às vezes fica marcado a vida inteira. Deus quer curar a gente de todo o trauma do passado mesmo, e Deus vai usar às vezes isso. A gente viu no Descende o testemunho de uma mulher, testemunho fenomenal, de uma mulher que foi abusada na infância e Deus transformou a vida dela e ela é usada para acolher pessoas que foram abusadas. Deus muitas vezes faz isso, aquilo que nos machucou, aquilo que nos feriu, Deus cura, e a música do Rodolfo Abrantes, né? As cicatrizes, os machucados que feriram a gente, Deus cura e usa essas cicatrizes para alcançar outras pessoas, porque também não há forma melhor de tocar alguém. Se você às vezes teve um passado de droga, não tem uma forma melhor do que alcançar um drogado, alguém que venceu as drogas. Não tem uma forma melhor de ajudar alguém que está passando dificuldade na pornografia, nos vícios, do que alguém que passou por isso e venceu. Então, isso é muito importante, isso é maravilhoso, como que aquilo que ia ser usado para matar Davi, Deus usou Davi para derrotar aquele gigante. E é isso que Deus quer fazer com a gente. Como eu disse no início, Deus quer uma igreja relevante. Deus quer que você, que eu sejamos relevantes. Foi para isso que a gente está aqui na Terra. Não é para ficar recebendo só para coisas para nós, mas para a gente compartilhar, para a gente ser relevante. E quando eu digo relevante, não é que todo mundo vai ser famoso, todo mundo vai ser pessoas que vão discursar em púlpitos, né, sei lá, no centro de vivência da UFV, defendendo coisas da fé. Deus quer isso para alguns, sim, mas ser relevante é fazer o que Deus te chamou para fazer. É o gigante que Deus te chamou para enfrentar. Porque é assim que a gente alcança todas as áreas da nossa sociedade, né? Se todo mundo só quiser ajudar os pobres, vai faltar pregar o evangelho nas universidades, em algum lugar, nos empresários. Se Deus colocar todo mundo para fazer só uma coisa, vai faltar em outro lugar. Então, Deus vai alcançando pessoas em várias áreas da sociedade. Deus vai colocando coisas no nosso coração para a gente exercer isso. Então, que a gente possa estar disponível para Deus também revelar o que Deus quer para nós. Porque Deus tem coisas para cada um, específicas para cada um. A gente precisa se colocar na disposição de saber o que Deus quer para nós claramente e saber que existe todo esse processo da gente sair de onde a gente está, valorizando o treinamento, entendendo que a gente vai ser desprezado, vai tomar pedrada, entendendo que o gigante a gente não é capaz de vencer, mas a gente precisa confiar em Deus, porque assim Deus vai tornar a gente pessoas relevantes de verdade, e nós precisamos buscar isso mesmo. A gente precisa orar mais por isso, a gente tem falta disso, é verdade, isso é uma verdade. A universidade tem falta de jovens que pregam o evangelho, tantas escolas aí que não se ouve a palavra de Jesus na escola, é só coisa ruim. A gente tem notícia, né, nas escolas aí de Viçosa, cada coisa terrível que acontece, e como tem faltado adolescentes aí pregando evangelho nas escolas, fazendo a diferença, sendo relevante, não só ali sendo santo, ali quietinho na dele, não se contaminando com nada, tem que ser assim também, claro, mas Deus precisa de pessoas relevantes para também levar o evangelho para todas as áreas da sociedade. E essa é a palavra de hoje. Vamos ser relevantes, vamos orar por isso, vamos clamar a Deus para Ele nos tornar pessoas relevantes e não somente pessoas que vivem na bolha ali e tal. Ah, tá.
temos pedidos de oração aqui, mas antes disso eu queria orar em cima dessa palavra, aquilo que Deus colocou no meu coração, aquilo que eu creio que Deus falou com você também. Coloque aí diante de Deus aquela palavra que Deus já falou com você, ou se Deus nunca te falou nada, ou se você acha pelo menos isso, vamos orar para Deus trazer revelação, trazer ânimo para você que está desanimado, você que acha, nossa, estou no anonimato tem muito tempo, eu acho que essa palavra de Deus nem vai se cumprir, mas vai se cumprir, calma, existe um processo, como eu falei, né, Jesus começou com 30 anos, teve pessoas que começou mais do que isso, Moisés começou velho, Abraão começou lá com seus 80, Caleb foi também conquistar a cidade lá com 80 anos, então calma que não importa se a gente vai ser relevante lá na frente, se a palavra que Deus tem para nós vai se cumprir lá na frente, se a gente estiver vivendo hoje como Davi viveu, valorizando o hoje, a gente não tem problema com o futuro. Então vamos orar. Oh Deus, obrigado, Deus, por essa palavra, Deus. Eu espero mesmo que o Senhor toque cada coração, Deus. Que essa palavra não seja apenas uma palavra que a pessoa receba e pronto, esquece no outro dia. Que o Senhor continue, Deus, alimentando cada coração, cada um de nós, Deus, com essa palavra, Deus, nos despertando para nos tornarmos relevantes, nos despertamos para fazermos isso da maneira correta, não deixando que no meio do caminho a gente perca os olhos do Senhor, a gente desanime ou a gente deixe o orgulho entrar. Em nome de Jesus, que a gente entenda perfeitamente, Deus, que o Senhor quer glorificar o seu nome, que o Senhor vai ser glorificado acima de tudo e de todos, porque o Senhor merece, Deus, o seu nome está acima de tudo, Deus. E nós precisamos, Deus, pregar, anunciar o Evangelho do Senhor. Nós precisamos de jovens, adolescentes que se dispõem mesmo diante de Ti, Deus, entendem que o Senhor tem chamado com eles e não fica ali simplesmente vivendo, deixando as coisas acontecerem, mas valorizam cada oportunidade, Deus. Como a gente precisa de pessoas assim, Deus. Que o Senhor espalhe pessoas em todas as áreas de atuação aí da sociedade, que o Senhor levante políticos do Senhor, verdadeiros mesmo, que não estão preocupados em se promover, Deus, mas que estão preocupados em levar o seu nome, Jesus, em trazer o bem, Deus, trazer transformação para a nossa sociedade, Deus, que o Senhor levante adolescentes, Deus, que não se conformam com a situação que a escola está, que não se conformam com a situação que os colegas estão, mas que se levanta, que enfim, dê estratégias, ações mesmo, práticas, Deus, para que os adolescentes alcancem também as escolas, que o Senhor nos dê estratégia, nos levante na universidade, na Univiçosa, em qualquer lugar, curso, trabalho, Deus, que o Senhor nos levante, Deus, para sermos relevantes nesses lugares também, Deus, para ser relevante no nosso bairro, para ser relevante na nossa cidade, nossa família, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor nos ajude a alinhar o nosso coração ao Teu, a Sua palavra, a Sua direção para nós, Deus, em nome de Jesus, e que a gente não desalinhe, Deus, que a gente permaneça firme, Deus, que a gente confie totalmente no Senhor, e nós sabemos, Deus, que é difícil, que para nós não conseguimos, que o mundo jaz no maligno, que muitas coisas ruins têm acontecido no nosso meio, à nossa volta, mas o Senhor é o único que pode destronar esses gigantes, essas potestades que existem em nossa cidade, que existe em nossa escola, que existe em nossa universidade. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê essa ousadia, nos levante, Deus, para a gente confiar no Senhor, Deus, e saber que no Teu nome a gente vence qualquer guerra, porque do Senhor é a guerra, não é nossa, não é vencida por argumentações, não é vencida por inteligência, é vencida pelo poder do Senhor. A guerra espiritual só é vencida se a gente confiar no Senhor e pelas armas espirituais, não carnais. Em nome de Jesus, nos levante, Deus, nos desperte para isso mesmo. Não importa, Deus, esse momento que a gente está vivendo hoje, a gente não precisa achar que vai durar a vida inteira, daqui a pouco está acabando. Então, que a gente valorize esse momento para sermos treinados, valorizando cada oportunidade que aparecer, da gente crescer um pouco mais, para a gente sim, realmente, Deus, nos tornar relevantes, para a gente sair dessa quarentena já como pessoas que vão fazer diferença, que vão ser luz onde chegar, em nome de Jesus. E ainda na quarentena, Deus, que possamos continuar sendo luz também, Deus. Em nome de Jesus, é o que te pedimos e te agradecemos.